Para quem não sabe, um político consegue pressionar um juiz de primeira e segunda instância falando assim, eu não te promovo para cargo de desembargador, eu não te coloco no STJ, eu não te coloco no TST, eu não te coloco na cadeira de tal coisa. Eu tenho 2 anos que eu tô calado, porque se eu falar qualquer coisa, esses caras fodem meus processos. Não existe esse negócio. 2 anos em silêncio para esses caras parar de me perseguir. Já que não adiantou nada, o pau vai quebrar agora. Vai quebrar. Pablo Marçal está de volta ao cenário político. Tudo indica de que ele veio para ajudar o Flávio, mas a gente ainda não sabe se é uma ajuda boa ou uma ajuda ruim, porque a gente sabe que o Pablo Marçal, ele é meio diferente de todos os outros. Mas vamos dar uma conferida, porque ele fala sobre Flávio Bolsonaro, fala sobre os bastidores dessa eleição após o resultado e ainda faz um apelo para os brasileiros. Vamos conferir aqui. Só antes eu peço que você deixe um comentário aqui embaixo se você acha que o Flávio vai levar no primeiro turno essa eleição. Comenta aqui embaixo, vamos conferir o vídeo. A gente tem hoje o Lula praticamente isolado nessa disputa, né, com candidatos desafiando e de outro espectro, né, pode ser que são da direita, mas existe muita briga interna, né, dentro desse outro campo. Então, o Flávio sendo atacado até em alguns momentos, tanto pelo Caiado, o Zema também já falou muito mal, brigas internas dentro até do próprio PL, Michele Bolsonaro, o Nicolas, o Eduardo lá dos Estados Unidos. Como é que você está avaliando essa organização da direita para enfrentar essa eleição? E essas brigas internas todas. O Zema acabou com a eleição dele no dia que ele... Não sei quem ele ouviu, até liguei pra ele e falei, irmão, você mandou mal demais. Você não podia ter falado do Flávio no momento que ele tá sendo atacado. Não tô defendendo o Flávio, mas você pareceu um oportunista. Ele se arrependeu, mas ele parecia uma sensação. Eu vi uma onda vindo atrás dele. Mas a pergunta que eu faço é como que o Zema, que tem o segundo maior colégio eleitoral, ganhou no primeiro turno, as pessoas não... Se tiver só esse colégio eleitoral, esse cara tava com 10%, pô. 8%. Por que nem um mineiro que votar? Isso é uma pergunta que todo o Brasil tem que fazer. Falta coisas para ele, tipo carisma. Ah, o presidente não precisa ser carismático. O presidente é um cara que ele precisa transmitir energia, transmitir confiança, governo, pressão. E ele é um cara honesto. Se fosse dar nota de honestidade... Ele tá entre os primeiros, eu vejo ele como um cara correto, ele foi na minha sala, eu olhei no olho dele, eu gravei com ele, eu sinto verdade nele, mas ele acabou com a candidatura dele. As pessoas não suportam gente que é oportunista. Eu acho que ele foi mal assessorado e acabou ali. Inclusive o Caiado, o maior problema dele é a babá que ele arrumou. Partido errado, babá. Era pro Ratinho Júnior ser o presidente, o candidato, quando ele percebeu que não tinha como fazer, igual eu percebi, ele rapou fora. Ele... tá ali brigando para colocar seu candidato a governo no Paraná, mas ele seria um ótimo candidato, se não tivesse o Kassab manipulando. O Kassab, por exemplo, soltou na mídia, é zero a chance do Flávio ganhar. Então você não respeita lógica nem matemática, Kassab. Todo mundo sabe que você é bom pra caramba, mas você não tem a bola de cristal, não. Você tá tentando manipular essa eleição. Você falou que os partidos de centro estão apoiando o Lula, você é de centro. Você é de centro e corrobora exatamente o que nós estamos vendo. E as brigas dentro do PL, inclusive. O que acontece? Eu vou falar algo aqui agora, eu não quero confusão com militante de ninguém, mas só para abrir sua mente. Bolsonaro só virou presidente porque ele estava no PSL. O povo viu ele antissistema. Ele não conseguiu abrir o partido ou não quis. Aí você tem que perguntar para ele quando ele estiver livre. Em breve estará livre. Muito em breve. Só que acontece o seguinte. Ele foi pro PL, que é um partido de centrão também. E ali algumas coisas acontecem que as pessoas não estão compactuando. Por isso existe essa desconfiança. Por isso existe essas brigas internas dentro do PL, que o PL não é um partido de direita. O Bolsonaro é de direita, o Flávio é de direita, o Nicolas é de direita. E eu vou contar algo que vai acontecer logo após essa eleição, tá? Escreva. Vai ter uma debandada do PL depois dessa eleição. Aconteça o que for. Flávio for presidente ou não, vai ter uma debandada por conta de valores ideológicos. Eu cansei de ouvir senadores, e não vou expor ninguém, e deputados que não concordam com o modus operandi do PL. Isso aqui, então agora ele... Não, eu não estou falando mal, estou te falando que o Bolsonaro, independente do que você acha, ele perdeu uma eleição num partido de centro e ganhou num partido livre, de direita e pequeno. Então o risco da gente, não, ganhar uma eleição é muito grande. Fernando Collor de Mello, apesar de ter sido uma praga para esse país, ele ganhou num partido, não. Bolsonaro ganhou num partido, não. A probabilidade de nós derrotarmos o Golias num partido, não, é gigantesca, gigantesca.
Por que eu falo gigantesco? Porque toda mudança de polarização só aconteceu desse jeito. Ninguém deixa sair. Eu queria estar nessa eleição agora com União Brasil, vindo com potência máxima, ligada à turbina, mas eles não deixaram, cara. Por que eles não deixaram? Porque a política é manipulada. Se não tiver uma ira no seu coração, se você não acordar nesses próximos 47 dias... Por exemplo, o presidente falou que... Ele falou, abre aspas, Luiz, o PT é uma merda, mas é uma merda minha. Você tem a chance de pegar uma caixa branca e apertar um botão. Esse botão verde vai ser o botão de descarga no dia 4 de outubro. Uma pergunta, você tinha comentado antes que chegou o escudo diante desse cenário todo de uma direita fragmentada contra a única liderança forte da esquerda, que é o Lula, né? O quanto você de fato está convicto e crente, confiante da sua candidatura, o quanto você se vê mais numa posição estratégica de conseguir, de certa forma, defender a direita, o Flávio? Se a injustiça estiver operando no país em plenitude, se durar só hoje já foi o suficiente para mandar o recado. Se durar uma semana, eu vou viver pela provisão de Deus. Eu tenho dinheiro para pagar os melhores advogados do mundo e não adianta. Eu preciso de um homem justo. Então, procura-se homens e mulheres justas com as canetas judiciais. Eu faço esse apelo para vocês. Em matéria de direito, não tem como manter minha inelegibilidade. Não tem. Não tem. Eu rasgo meu diploma. Não tem. Não houve nenhuma coisa dessa. No dia que eu aposentar, eu vou contar tudo que está acontecendo. Quantos milhões alguém pede para fazer uma coisa? Mas eu não posso falar agora, se eu não consigo ajudar vocês. Entende ou não? Que está um cidadão desesperado que poderia ir para a Suíça, não para viver igual os políticos, igual o filho do Lula está querendo viver para fugir de alguma coisa. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu amo esse lugar aqui, cara. E eu estou de saco cheio disso. Eu estou atrás de homens justos e mulheres justas que têm uma caneta. Você que é funcionário público, togado, que responde pelo povo. Você podia pegar essa caneta e olhar esse processo com carinho, não dá nem para assessor, olha você. Se você olhar, você vai perceber que não existe isso. Existe uma tropa de vagabundo que está pondo pressão em todo mundo. Para quem não sabe, um político consegue pressionar um juiz de primeira e segunda instância falando assim, eu não te promovo para cargo de desembargador, eu não te coloco no STJ, eu não te coloco no TST, eu não te coloco na cadeira de tal coisa. Se existir homem e mulher de verdade nesse país, vocês vão olhar para isso de verdade com o seu coração. E se você continuar sendo alguém injusto, que você pague com a sua própria vida, que o próprio Deus vá para cima de você. Desculpa. Marçal, há um tempo... Tenho 2 anos que eu tô calado, porque se eu falar qualquer coisa, esses caras fodem os meus processos. Não tem medo de ir pra cadeia. Não tem. Paulo foi, Pedro foi, Jesus foi. Me taca lá, eu não vou parar nunca de falar o que tem que falar. Eu só tenho uma coisa que eu tô orando todo dia. Que homens e mulheres justas, com cadeiras no judiciário, peguem com carinho e vejam, não existe esse negócio. Não existe. 2 anos em silêncio para esses caras parar de me perseguir. Já que não adiantou nada, o pau vai quebrar agora. Vai quebrar. Bom, tá aí, declaração forte de Pablo Marçal. Eu quero ressaltar uma coisa interessante que ele falou a respeito do PL. Ele falou que vai ter uma debandada do PL. Pra quem não sabe quem é o PL, eu vou indicar um vídeo aqui interessante pra vocês que precisam saber quem é o PL, o que tá por trás do PL. Então, para você que não sabe a respeito da história do PL, quem tá por trás do PL, eu vou indicar esse canal aqui para vocês. Eu vou colocar, acho que o link na descrição também. Esse canal é o canal Sputnik e você tem que ver esse vídeo aqui, ó, a história de Valdemar. Esse vídeo vai explicar quem é o PL desde 1990, desde os tempos antigos até o tempo de agora, como que eles se associaram, como que eles chegaram perto do Bolsonaro e como eles estão até hoje lá, que não é aquilo que eles parecem ser. Então, eu acredito que o Pablo Marçal, onde ele revela aqui sobre a debandada do PL, eu acredito que ele está falando sobre esses bastidores, porque quando você conhece realmente quem é o PL, da onde que ele veio, quem está por trás, você entende o porquê que muitas questões ideológicas não compactuam
com o partido, entendeu? Então depois vou deixar o link na descrição, você dá uma olhadinha lá. Mas em resumo, Pablo Marçal está fazendo um apelo aqui e eu acredito que essa volta do Pablo Marçal à política, mesmo ele estando... Porque tem uma coisa que a gente tem que separar aqui. Ele registrou a candidatura dele, mas ele tem o direito de fazer isso, ele pode registrar. Se ele vai assumir ou não é outro problema, que ele está respondendo na justiça a respeito da inelegibilidade, entendeu? Então isso aqui é um outro processo, mas ele pode registrar a candidatura, pode participar dos debates se ele tiver porcentagem certa ali para poder participar dos debates. Mas o fato é o seguinte, Pablo Marçal tá nesse cenário e eu acredito que ele apareceu agora para fortalecer o Flávio. Como ele disse, o Zema é um bom candidato, mas ele não é um candidato tão forte. Embora ele seja um cara honesto, um presidente ele vai precisar muito mais do que a honestidade. Precisa de pulso firme, tomar decisões sérias. E o Zema, muita gente não enxerga ele nesse cenário, não tem essa visão a respeito do Zema. Então eu acredito que o Flávio Bolsonaro é o mais indicado para essa posição, tanto pela experiência que ele já teve com o próprio Bolsonaro, tanto pelo que eles estão passando, né? E o Pablo Marçal, ele vai meio que ajudar o Flávio nessa campanha, porque tem muita gente contra o Flávio, inclusive o Centrão está contra o Flávio Bolsonaro, né? Então Pablo Marçal ele chega para ajudar, a gente ainda não sabe se ele vai ajudar totalmente, mas uma questão de divisão de votos, porque no final vai ser números ali para levar para um segundo turno. Então o Pablo Marçal ele ajuda a dividir, tirar os votos que estão indo pro Renan Santos, que é do MBL, então ele vai meio que dividir nessa parte e levar num segundo turno pro Flávio Bolsonaro. Tá? Tudo indica que seria isso, mas quero saber a sua opinião, deixe o seu comentário aqui a respeito disso tudo do Pablo Marçal, o que você acha, e a gente vai sempre trazer novidades, vai ter sempre um vídeo novo aqui sobre política, sobre o que está acontecendo nessas últimas retas finais da eleição, beleza? Deixe o seu comentário aqui, até o próximo vídeo e muito obrigado. Decifra política.